Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui, irmãs, contar um pouco mais com detalhes sobre a experiência que eu contei aqui, irmãs. Alguns dias eu falei de forma rápida e eu acho aquele testemunho muito forte, muito forte, irmãs. E esse testemunho, ele é um testemunho que me impactou muito na época. Eu quero aqui compartilhar, né, sobre o livramento de Deus dentro da nossa casa, dentro de uma situação onde porventura você tem errado, ou por inexperiência, ou por imaturidade. Saiba que Deus, ele é poderoso para te dar livramento, inclusive em situações dentro do seu lar, dentro da sua casa. Sabe que eu estava ouvindo, né, alguns anos atrás, e eu estava lendo a palavra do Senhor, e ali eu até compartilhei aqui sobre Jonas, que Deus falou aquele peixe. Olha só, irmãs, Deus falou aquele peixe grande. Deus deu ordem para um animal marinho engolir Jonas. Olha só, irmãs. E sempre quando eu leio isso, eu lembro dessa experiência, desse testemunho. E falando nisso, né, é algo que eu ouvi e eu quero aqui compartilhar com todos vocês. Já faz alguns anos eu ouvi esse testemunho através de um pregador. E, irmãs, tudo que acontece está registrado na Bíblia. Aquilo dali, irmãs, não é só no tempo da Bíblia não, irmãs. É para ser usado e vivido hoje. E ali, Deus deu ordem para aquele peixe. Deus, ele manda em todos os animais, em todos os reinos, inclusive no reino dos animais, irmãs. Animalia, né? No reino dos animais. Deus manda. Deus dá uma ordem, irmãs, e até os animais têm que obedecer. Ó, já estou me lembrando aqui de outro testemunho do pastor, né, que estava lá no monte, displicentemente, pareceu uma onça, mas depois eu falo, no final, eu falo sobre esse testemunho, irmãs. Então, Deus, ele manda em todos os animais. E eu vou falar, e se eu me lembrei desse testemunho, creio que Deus está te dando livramento aí dentro da sua casa. Creia que o Deus do livramento está entrando aí dentro da sua casa. Ele vai te dar livramento aí dentro da sua casa. Aquela senhorinha, irmãs, eu não sei que situação que você se encontra, viu? Eu não sei que situação que você se encontra, mas às vezes existem situações que, às vezes sem querer, por imaturidade, inocência, pureza, falta de malícia, falta de prudência, irmãs. Jesus, ele vai dizer: sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Precisamos aprender com Deus a prudência, irmãs. E aquela irmã era uma senhorinha. Pensa assim, uma senhorinha do cabelo branco, do cabelinho branquinho, 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 do coque. Ela era uma viúva, ela não tinha parentes, ela vivia em um quintal onde haviam duas casas. Olha só, irmãs. E aquela irmã, ela resolveu alugar a casa dela, irmãs, uma casa assim que tinha no mesmo quintal, mas assim em frente. Aí ela alugou para um homem, irmãs. Ela alugou para um homem. E eu quero aqui até dar uma sugestão, né? Você que pretende alugar, vê uma imobiliária, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada contexto é um contexto, mas é bom colocar aí uma imobiliária, mas primeiro se informe, né, com o seu advogado. E essa irmã, para evitar dores de cabeça, viu?
Eu me lembro que aquela irmã, ele contando, era uma senhorinha, mãe, uma senhorinha, pensa assim, uma senhorinha, 70, 80 anos, e ali, a amada igreja, ela alugou para aquele homem, para ter uma renda, um outro recurso, queria ajudar ali na sua aposentadoria. E o homem precisando de casa, e ela resolveu alugar a casa para esse homem. O homem morou nessa casa, olha, irmãs, o coração, só quem sonda a mente, o coração é Deus. E ali, irmãs, ela alugou, aquele homem ficou ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí pagou o primeiro mês, o segundo mês, e observando toda aquela vida dele, e ele olhando e observando, e analisando. Irmãs, ele viu que aquela senhora era sozinha, entre aspas, porque você não está sozinha, você não é sozinha, você não é sozinha. E ali, irmãs, ele olhando, observando tudo, olhando. E ali, amada igreja, e ali olhando, observando tudo, viu que ela aparentemente não tinha ninguém, não tinha um familiar. Irmãs, o homem se atreveu, olha só, irmãs, o homem se atreveu a não pagar mais, não pagava mais o aluguel. Não pagou ali mais o aluguel e ficou lá morando na casa e ainda disse para aquela senhorinha: eu não vou pagar mais o aluguel. Eu só estou contando esse testemunho aqui de uma forma mais detalhada, porque no outro vídeo eu contei assim muito superficial. E ali, irmãs, falou: não, eu não vou pagar mais o aluguel. E eu vou ficar morando nessa casa de graça. Falou assim mesmo para ela: irmãs, vou ficar morando aqui nessa casa e ainda te digo mais, quero ver quem é que vai me tirar daqui. Olha, irmãs, que afronta, irmãs. Falou assim mesmo para ela, quero ver quem é que vai me tirar. Quero ver quem é que vai me tirar. Irmãs, e aquela senhorinha do círculo de oração começou na campanha a orar de madrugada. Irmãs, começou a orar, começou a clamar, começou a falar com Deus: Senhor, como é que é isso? Olha, irmãs, displicentemente alugou para ajudar um homem, ela também se ajudar. E ali, amada igreja, Deus falou: minha serva, vou eu tomar providência. E ali, irmãs, vou eu tomar providência. E ali, amada igreja, nesse tomar de providência, um belo dia, surgiu uns ratos lá na casa do homem. Deus deu ordem para os ratos. Deus deu ordem para os ratos. O reino dos roedores. O rato é um roedor, né? Ele precisa roer por necessidade. Como assim, irmã Raquel? Ou esses dentes da frente dele, esses dentes, né, da frente, eles crescem de uma forma acelerada. Esses dentes, né? Não sei se é incisivos o nome que fala. Deixa eu ver aqui para eu falar direitinho.
os dentes. Isso, irmãs, são os incisivos. Eles têm 4 na frente que são os incisivos e depois eles se utilizam dos molares para poder moer, mas eles são roedores porque esses dentes incisivos da frente, eles crescem desenfreadamente. Então, para manter esse controle desse crescimento, eles precisam roer, 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 roer. E há quem diga, viu, irmãs, que ratos roem até concretos. Aí eu nunca vi, mas eu sei que rato rói, é da família dos roedores. E ali, irmãs, Deus, eu creio, irmãs, que Deus deu ordem ali para aqueles roedores entrarem na casa daquele homem, irmãs. Não se sabe de onde que veio aqueles roedores, mas Deus fez um algo ali, irmãs. Isso sim que eu chamo de reboliço. Reboliço ali de expulsão daquele homem. Mas saía roedores, ratos, para tudo quanto é lado, dentro da casa, dentro daquela casa. E era só lá dentro daquela casa. Foi Deus que falou para os roedores: sai, se prolifere e entra aí. Que Deus falou lá com um peixe grande, irmãs. Deus manda em tudo, irmãs. E ali, irmãs, olha, e ali era roedores, era rato grande, ratazanas. Irmãs, quem já viu esses animais, eles pulam. Eles pulam, irmãs, de uma parede para outra. Irmãs, uma coisa... Eu não sei nem o que te dizer, né? Aquelas patinhas deles, eu não sei como é que... Mas eles pulam, irmãs. Eu já vi pularem, né? Eles pulam de um lugar para o outro, irmãs, algo assim horrível, assustador. E era rato grande, era rato pequenininho, e era rato filhotinho, e aquilo se reproduz muito rápido, né? A fêmea, em uma ninhada ali, ela dá vários filhotinhos ali, irmãs. E era rato pequeno, era camundongo, era rato grande, rato pequeno, rato médio, rato adolescente, irmãs, rato, olha, irmãs, um negócio, sim, horripilante. E o homem ficou assustado, chamou o insetizão, a empresa responsável por fazer controle desses roedores. Veio a empresa, detetizou, resolveu, pegou os ratos, botou veneno, resolveu lá. Mas daqui a 2 dias, de novo, aqueles ratos. Deus mandando, foi Deus que mandou, irmãs. Foi Deus que mandou. E ali aqueles ratos, irmãs, os ratos, novamente, rato grande, rato pequeno, rato filhotinho, rato adolescente, rato camundongo. Mas... imagina que situação, que estrago. Tava roendo os móveis do homem, mas aí o homem de novo teve que gastar outro dinheiro. Teve que gastar outro dinheiro para poder resolver. Aí veio o serviço lá, né? E ele teve que pagar mais outro dinheiro. Mas, novamente, acho que aconteceu, irmãs, umas 2 ou 3 vezes. E aquele homem chegou à conclusão que ele tinha que sair daquela casa. O homem se aborreceu, se enfureceu, providenciou lá uma outra casa para ele ir embora. E ele saiu, irmãs. Saiu, pegou a chave, jogou em cima da senhorinha, jogou em cima dela e ó, pá, fica com essa tua casa, e com raiva, fica com essa tua casa, que essa tua casa tá cheia de rato. Jogou assim em cima da senhorinha e foi embora e abandonou a casa. E a casa voltou ao seu estado normal, os ratos sumiram. Então, irmãs, Deus manda no reino dos animais. Eu me lembro de Daniel, que Deus deu ordem ali para aqueles leões não fazerem nada com Daniel. Deus deu ordem, Deus dá ordem, Deus dá ordens. Deus deu ordem para que
aqueles leões não fizessem nada com Daniel. Deus falou, ó, fecha a boca aí. Deus fechou a boca. E depois Daniel fala, ó, o meu Deus fechou a boca dos leões. E recentemente, irmãs, tem uns meses, eu coloquei aqui um vídeo de um pastor, até coloquei aqui o vídeo. Irmãs. O pastor foi orar lá no monte. Irmãs, cuidado ao orar no monte. Cuidado ao orar no monte. Você que vai orar no monte, tenha cuidado. Ai, mas Raquel, eu não posso ir? Não, você pode ir para o monte se você quiser e assim desejar. Mas muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado com animais peçonhentos. Eu recomendo você não ir sozinho, sozinha. E geralmente em dias movimentados, dias que tem maiores movimentos no monte, evitar ir em dias que não tenha ninguém. Normalmente quando você vai muito no monte, você já acaba pegando ali mais ou menos o jeito do monte. Por exemplo, aqui no passado, eu não sei como é que tá, o dia mais deserto do monte é domingo e segunda. Eram os dias mais desertos, que não tinha quase ninguém no monte. Agora, irmã Raquel, quais eram os dias mais cheios? Era sábado e dia de feriado, sexta-feira. Era sexta e sábado, eram dias bem movimentados e feriados. Então, irmãs, eu recomendo você ir para o monte em dias movimentados. Eu não sei como é que é aí na sua cidade. Falar nisso, coloca aqui embaixo, né, o nome do monte aí da sua cidade. Mas eu quero contar aqui a experiência daquele pastor. O pastor foi para o monte lá orar sozinho. Era uma mata. Mata fechada, irmãs. Mata fechada. Ô, irmãs, parece que ele chegou lá, já tinha um grupo, o grupo já estava indo. Depois ele conta, o grupo já estava indo embora. E ele colocou lá o tripé e começou a pregar, irmãs, sozinho naquela mata. Sozinho. E ali, irmãs, ele tá pregando e pregando, como eu tô aqui falando também. Só que aqui, eu falando aqui, você tem a visão do que tá lá atrás. Porque a câmera aqui, né, é a câmera frontal. E ele também, ele tava se utilizando dessa câmera. E a câmera frontal, dá para você ver tudo que tá atrás. Irmãs, e tinha uma onça lá atrás, irmãs. Ela só olhando ele, só olhando, só olhando. E ele tá pregando, tá pregando, e tá pregando. Irmãs, eu creio até que aquele pastor estava no jejum, na hora estava no jejum, irmãs. E ali, irmãs, vê aquela onça, bem devagar. E uma outra coisa que eu achei muito importante ali naquele vídeo foi que ele não correu, ele ficou na posição. E ali aquela onça veio, e ele só estendeu a mão. Falou, Jesus, tira essa onça daqui, Jesus, estendeu a mão para ela. Tira, Jesus, tira, tira. E ela foi passando, irmãs, ela não fez nada com ele. Ela foi passando, ela foi passando, ela foi passando e foi embora. E ali aquele vídeo, irmãs, ficou até pela metade do que ele estava pregando lá. Depois ele conta do grande livramento que Deus deu. Para ele. Do grande livramento. Então, irmãs, eu não sei, mas tem pessoas que pensam que o que está na palavra de Deus ficou só restrito àquele tempo. Não, irmãs, isso acontece ainda hoje, Deus livra. E Daniel, ele vai falar, não, meu rei, depois o rei vai lá. O meu Senhor fechou a boca dos leões. E eu não sei se você sabe,
Mas os leões naquela época, como lá na época do teatro lá em Roma, naquele Coliseu, propositalmente eles deixavam os leões alguns dias com fome, ou vários dias com fome, para que quando alguma presa, alguma pessoa fosse lançada, os leões carnívoros destroçassem. Propositalmente deixavam o animal faminto. E depois aqueles que falaram, né, de Daniel foram lançados lá, os leões, ó. Então, irmãs, em nome de Jesus, não fique crendo que é fato isolado aquilo que aconteceu na Bíblia. Sei que as épocas são muito diferenciadas hoje, mas nós não podemos descredibilizar a palavra de Deus, achar que as coisas que estão na palavra é um fato isolado, porque não é não, irmãs, é verdade e acontece ainda hoje na vida do homem e da mulher de Deus que teme, que ora e que busca o Senhor. E eu estou falando isso tudo aqui para te dizer que Deus está entrando com livramento aí dentro da sua casa, dentro do seu lar. Assim como a história que eu comecei falando dessa senhorinha. Ela ali na bondade para ajudar o rapaz, o homem lá, um homem, e ela também se ajudar, que ela queria uma renda extra lá, um dinheiro para auxiliar na sua aposentadoria, e aquele homem se utilizou dessa maldade. Então, irmãs, talvez você tenha entrado em uma situação assim. E na autoridade do nome de Jesus, eu quero aqui falar para você que Deus vai entrar com livramento aí, dentro da sua casa e dentro do seu lar. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.